Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Então, nesse conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características e alguns fatores que podem interferir na meteorologia, que é a parte da ciência que estuda a previsão do tempo, certo? Então, começando, a meteorologia ela é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre e que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Existem duas dimensões a respeito da meteorologia que as pessoas confundem bastante, que é sobre o clima e o tempo. Então, o tempo ele compreende as condições atmosféricas de determinado local em certo momento. Já o clima ele compreende as condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em determinada região durante um longo período. Então, por exemplo, o clima na região sul do país geralmente é um clima frio e aqui o clima no Nordeste geralmente é um clima quente. Só que existem algumas estações do ano em que o clima aqui no Nordeste está um pouco frio. Lá no mês de junho, por exemplo. Então, nesse período frio de junho, a gente considera como tempo. E esse clima quente, que é um clima mais predominante na nossa região, é chamado de clima, certo? E alguns fatores aqui que eles podem interferir na previsão do tempo, que são as nuvens, as massas de ar, as frentes frias, as frentes quentes, a temperatura da região, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Então, as nuvens, elas são agrupadas em dois grandes grupos, que são as nuvens cinzentas e as nuvens brancas, e essas, por sua vez, são também agrupadas em outros subgrupos, que a gente vai entender um pouquinho sobre eles. Então, o movimento do ar, ele interfere na formação das nuvens, mudando suas características e tornando possível a existência de quatro tipos básicos de nuvens, que são as nuvens estratos, cúmulos, cirros e nimbos. As nuvens em formato estratos, elas são as nuvens mais cinzentas que se assemelham com um nevoeiro, formando-se em camadas superpostas. Então, a gente tem várias camadas dessa nuvem acinzentada. Então, normalmente, a região mais acinzentada é a região que existe uma maior quantidade de camadas dessas nuvens. E elas formam-se formam-se em camadas superpostas, como eu já comentei, e sua presença pode ser sinal de chuva. Então, normalmente, essas nuvens são aquelas chamadas nuvens pesadas, elas são denominadas como nuvens estratos e elas existem em várias camadas superpostas uma sobre a outra e elas podem ser um sinal de chuva na região. Porém, existem algumas dessas nuvens de estratos que elas passam por uma região e não precipitam. Então, algumas das vezes não ocorre chuva. Já em outras regiões, essas nuvens podem passar e acabar trazendo essa chuva, certo? E isso tem muita relação também com uma questão que a gente comentou, que são as frentes frias ou as frentes quentes, que podem interferir um pouquinho nessa questão de chuva, mesmo tendo nuvens pesadas na região. As nuvens cúmulos, elas são nuvens com aspectos de flocos de algodão. Sua presença no céu é sinal de tempo estável, sem chuva. Então, normalmente a gente consegue ver todos os dias, mesmo sendo um dia quente, algumas dessas nuvens que são chamadas de cúmulos, certo? Essas são nuvens que são nuvens mais altas e elas não são, uma das suas características não é a presença de chuva naquele determinado momento, certo? Nós temos as nuvens cirros, que são nuvens altas, largas e de cor branca. São formadas por finíssimos cristais de gelo. Sua presença no céu indica a ausência de chuva. Então, essas nuvens elas estão tão altas, mas tão altas que a pressão atmosférica lá é muito baixa. E com isso favorece com que esses finíssimos cristais de gelo eles se acumulem nessa região, formando aí esse aspecto meio que de uma fumaça fina. Então essas nuvens finas elas não são formadas por vapor de água, mas sim por cristais de gelo, certo? E os nimbos, eles são nuvens de cor cinza escuro e sua presença no céu indica chuva. Então essas são aquelas nuvens que a gente vê que sabe quando vai dar um temporal muito grande na região? Pronto, são essas nuvens que a gente consegue identificar de longe. Elas são nuvens que apresentam uma alta
uma alta distância da sua parte mais alta para a sua parte mais baixa. Então, elas são nuvens, eu posso até chamar nuvens mais gordinhas. Então, elas são nuvens cheias e bastante carregadas. E sua presença em determinada região ela pode indicar a presença de um temporal que pode cair naquele local. E o que são massas de ar, que também interferem na previsão do tempo? As massas de ar são grandes blocos de ar que se estendem horizontalmente por alguns milhares de quilômetros e verticalmente por algumas centenas de quilômetros. Então, as massas de ar, quando estão em um determinado local, elas estão a milhares de quilômetros de largura. Então, em uma distância na horizontal. Então, a gente tem assim uma distância na horizontal. Essas massas de ar podem percorrer, está no caso em milhares de quilômetros do seu início até seu fim, e verticalmente, que é a sua altura, ela pode estar em centenas de quilômetros, certo? Então aí são massas de ar que elas são consideradas massas de ar grandes, já que a gente tem milhares de quilômetros na horizontal e centenas de quilômetros na vertical. E as massas originadas em regiões polares são frias e as originadas em regiões tropicais são quentes. Por onde passam, provocam alterações de tempo. Então, essas massas de ar elas podem percorrer o mundo todo. Então, existem situações no qual algumas massas de ar que vêm dos polos eles podem atingir algumas regiões, por exemplo, com mais frequência no sul do nosso país. Então, as massas de ar que vêm dos polos elas são as massas de ar frias, e as massas de ar quente, que elas vêm aqui das regiões mais tropicais, como na nossa região, próxima à nossa região, elas podem percorrer quilômetros de distâncias e chegar a regiões mais frias, trazendo aí uma característica mais quente para determinada região, certo? Então daqui a pouco vocês vão ver algumas mudanças de tempo com essa variação de massas de ar e de frentes frias e quentes que são oriundas desse transporte dessas massas de ar que percorrem por todo o globo terrestre. Então, o que são as frentes frias e as frentes quentes? Que são oriundas dessas massas de ar quentes e frias também, que percorrem todo o nosso planeta. O encontro entre duas massas de ar de temperaturas diferentes dá origem a uma frente, que pode ser fria ou pode ser quente. Então, a frente fria ela forma-se quando uma massa de ar fria encontra e empurra uma massa de ar quente que estava estacionada em uma região. Daqui a pouco eu vou mostrar uma ilustração para vocês entenderem melhor. Ela traz consigo uma névoa resultante do resfriamento do ar úmido próximo ao solo, e em seguida formam-se nuvens baixas e cinzentas que podem provocar chuvas fortes. Então vejam só. Então nessa região daqui, deixa eu colocar o laser para vocês entenderem melhor. Nessa região aqui, por exemplo, a gente tinha uma massa de ar mais quente que estava estacionada na região, já que uma das características da nossa região é a presença dessas massas de ar. Então, essa frente fria, que ela veio provavelmente do polo norte no caso, ela vem trazendo, com o passar dos dias, ela percorre um longo espaço em pouco tempo. Então, passando isso aqui, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, essa massa de ar fria, ela percorre essa região aqui mais tropical, trazendo fortes chuvas e mudando a temperatura da região, certo? Por sua vez, as frentes quentes, elas formam-se quando uma massa de ar quente encontra e empurra uma massa de ar fria que estava estacionada em uma região. Provoca algumas alterações nas condições do tempo, formando-se nuvens escuras que causam chuvas contínuas, podendo durar várias horas. Então, a massa de ar quente é basicamente o oposto à massa de ar fria. Então, era uma massa de ar fria que estava estacionada, vem uma massa de ar quente. Só eu voltar aqui para não confundir vocês. Então, forma-se quando uma massa de ar quente encontra e empurra uma massa de ar fria estacionada em determinada região. Então, basicamente aquela ilustração que a gente viu no slide anterior, a gente alternando ela para a questão de massa de frente quente, ela acontece na mesma perspectiva, certo? Então tem uma massa de ar fria estacionada em uma determinada região, vem uma massa de ar quente e empurra essa massa de ar fria, mudando a temperatura da região e mudando alguns outros aspectos meteorológicos também. Então,
Eu trouxe aqui essa ilustração, seguida de um GIF, para vocês entenderem como é que essas massas de ar interferem em questões de chuva, por exemplo. Então aqui a gente tem uma massa de ar quente, com ela a gente traz vapor de água, já que é uma massa de ar quente, vapor de água. Quando ela chega numa massa de ar fria que estava localizada em determinada região, que estava fixa naquela região, essa água em vapor, nesse ar quente, ela resfria e precipita. Então, com isso, a gente tem a formação de fortes chuvas que podem durar um longo período, certo? Então, aqui tem essa ilustração, mostrando mais ou menos como é que acontece. A gente tem essa massa de ar quente, que vinha percorrendo essa região, vem de encontro à massa de ar frio, mudando drasticamente a temperatura, fazendo com que essas nuvens que vinham percorrendo essa região, esse vapor de água, ele, quando vem de encontro à frente fria, ou melhor, a massa de ar fria, ele vem e precipita naquela região, podendo, como eu já comentei, causar fortes chuvas por um determinado de tempo um pouco mais longo e contínuo, certo? Então, gente, essa primeira aula, falando sobre previsão do tempo, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.